quais são os 4 poderes espirituais que controlam as nossas vidas, a minha vida e a sua vida, de todos nós. E mais importante, por que você deveria se importar com essa informação? E mais importante ainda, como você pode aproveitar o que eu vou compartilhar contigo nessa aula hoje para que você possa ter mais na sua vida. Meu nome é Daniel, eu sou professor de Kabbalah e fundador da Aula 91 Escola de Kabbalah. E nessa aula aqui eu vou fazer meu máximo esforço para entregar para você todas as informações necessárias no tempo mais curto possível. Eu já vou te explicar aqui uma coisa muito importante para alinhar as expectativas. Eu não vou conseguir compartilhar contigo tudo que eu vou falar aqui para você, na verdade, seriam ideias, pinceladas, umas sementes para a gente plantar. Se você quiser aprender mais sobre isso, você vai precisar, sinceramente, investir um pouco mais de tempo e energia. Se trata de realmente cursos inteiros que eu ensino esses conceitos de uma forma bem mais profunda e evoluída e vou explicar bem o porquê disso. Agora, o que a gente sempre vai poder aproveitar aqui insights para primeiramente nos inspirar. Acho que é uma coisa muito importante, especialmente nesses períodos que a gente vive hoje em dia. Mas não importa quando você está me vendo, eu estou gravando essa aula para você no meio, não sei se está no meio, eu espero que estejamos já depois da metade do Corona Crise, final de janeiro de 2021. Porém, as informações aqui elas vão ser relevantes para todo sempre. Elas vão ser relevantes também se você conseguir pegar uma máquina do tempo e viajar 2 mil anos atrás, também são relevantes. E também vão ser relevantes para as próximas centenas e, sei lá, milhares de anos. Então, o que a gente sim tem que manter em mente, que eu quero dizer aqui, é que é muito importante nos inspirarmos, e a ideia realmente, primordialmente, é te inspirar, te dar um pouco de mais força, e dar para você também um pouco de ferramentas ou insights para você poder aproveitar. E eu estou lançando essa aula coincidindo ela propositalmente com a lua cheia do mês de Aquário. Se chama também na Kabbalah Tu B'Shvat. Tu B'Shvat é a data que a gente considera na Kabbalah como o ano novo das árvores, o ano novo do mundo verde. Então, se você quiser mais informações sobre isso, eu gravei um vídeo conciso, eu acho que são uns 15 minutos, eu vou deixar para você em um certo lugar aqui neste vídeo, links úteis, com mais aulas e informações para você poder aproveitar ao máximo. Esse vídeo de uns 15 minutos eu explico uma forma, de novo, básica, porém focada no que você precisa saber de Tu B'Shvat. A ideia de Tu B'Shvat, que é o Ano Novo das Árvores, dando aqui um resumo do resumo, representa, primeiramente, a nossa habilidade de conectarmos com a força do verde interno. O que significa verde interno? As cores na Kabbalah, elas representam energias muito específicas. Tem algumas cores que elas têm mais importância, outras menos. Uma cor que tem muita importância é a cor verde. A cor verde representa o que chamamos na Kabbalah a coluna central. A habilidade de pegar 2 forças que são importantes, porém supostamente completamente opostas, e conseguir unir elas. É como se falasse para você como a gente pode unir a água e o fogo. Isto é, ou o fogo apaga a água apaga o fogo, mas os dois não conseguem conviver juntos. Mas, se eu quero aproveitar a força do fogo para aquecer a água, o que eu preciso fazer é muito simples, é só pegar uma panela. A panela se representa a ideia da coluna central, ou a ideia da cor verde, a habilidade de pegar a água e o fogo e unir eles para que a água consiga absorver a força do fogo e aproveitá-lo, ok? Então, a gente está falando aqui de uma ideia de unir 2 forças opostas para que nós possamos ter um proveito máximo. Estamos falando aqui de sinergia. E acho que, eu não preciso entrar em muitos detalhes, né, que o mundo verde a natureza é uma coisa importante, certo? E infelizmente, a cada ano que passa, a gente tende a não melhorar a situação da mãe natureza, pelo menos é uma constatação geral para o mundo. Posso te dizer que pelo menos, isso é certo para pelo menos há uns 2 ou 3 anos atrás, em Israel, o país Israel, é o único lugar do mundo que até pelo menos uns 2 ou 3 anos atrás, a cada ano tem mais árvores. Eles estão num projeto de reflorestamento gigantesco lá, e a cada ano tem mais árvores do que o ano anterior. Eu não sei se isso é certo para este ano ou ano anterior, mas eu sei que para uns 2 anos atrás está correta essa informação. E você vê que parece que é o único país que está fazendo isso.
pouco triste. Então, eu acho que está bem gritante o fato que a gente precisa, sim, zelar, rezar para que a Mãe Natureza fique protegida, que as pessoas que lideram o mundo, que elas governam o mundo, pelo menos, que elas se conscientizem de que o nosso tempo está acabando em termos de quanto que a gente pode abusar da Mãe Natureza. Então, a gente aproveita também Tu B'Shvat, que é o ano novo do mundo verde, para conectar com a força interna, que eu vou explicar daqui a pouco, que é o tema principal da aula, mas também para rezar do seu jeito. Rezar é um momento muito importante, talvez mais importante do ano, para você rezar do seu jeito, para que nós, como pessoas individuais, como grupo, como a humanidade, que a gente respeite mais a natureza, que a gente consiga encontrar as soluções necessárias, científicas, para que nós possamos ter energia renovável, verde, e que tem que ser... Nós estamos num estado da humanidade, não quero ser pessimista demais, mas a realidade é que nós estamos num estado que a gente precisa de milagres, tá? Porque se a gente começasse hoje a investir todo o nosso tempo, foco e energia para encontrar energias renováveis, ecológicas, verdes, talvez a gente poderia reverter ou parar de danificar o planeta do jeito que estamos danificando. Isso se acontecer hoje. Então, sendo que isso não vai acontecer hoje, que todo mundo vai ficar seus esforços para tal, infelizmente, então a gente precisa de literalmente um milagre, que a gente descubra uma ideia que a gente nunca imaginava que seria possível, e implementar ela para que a gente pare de abusar do nosso planeta. Então, eu não vou focar nessa ideia técnica da Mãe Natureza, porque, olha, eu vou ser, de novo, direto contigo. Primeiro, que não é o foco da aula, e segundo, eu não posso simplesmente, vamos abandonar essa ideia porque não é o foco da aula, é porque a gente deve rezar para que venha um milagre. Tá? A gente deve rezar para que venha um milagre, e é isso que a gente tem que fazer, a não ser que você trabalhe diretamente com coisas que mexem com o mundo verde, no caso, também você deveria promover um pouco algo em relação ao mundo verde. Agora, esse milagre que a gente quer que aconteça, de uma certa forma também depende de uma massa crítica de pessoas, e essa massa crítica, quantas pessoas são? A gente não sabe quantas elas são. Pode ser que a gente já tenha essa quantidade de pessoas, e aí a gente tem que então aumentar a qualidade da nossa evolução espiritual, ou talvez a gente tenha que também expandir para conseguir pegar mais e mais pessoas, em termos de quantidade, e paralelamente aumentar a qualidade de evolução espiritual, porque a Kabbalah fala que se nós fortalecermos o nosso mundo verde interno, é inevitável, é uma questão, assim, não tem como se escapar, é uma equação espiritual, e se você fizer isso, o resultado vai ser que o mundo verde externo, ou seja, a Mãe Natureza e todos os seus aspectos e facetas, será curada, vai começar a entrar no processo de cura. Então, o que a gente vai aproveitar para falar na aula de hoje vai ajudar a gente a entender os 4 poderes espirituais que eu estou conhecendo nessa aula, nesse momento de Tu B'Shvat, na lua cheia do mês de Aquário cabalístico, para a gente poder aproveitar para plantar essa semente de comprometimento com nós mesmos, que também, além do fato que a gente vai ter um benefício próprio, a gente, se Deus quiser, consegue ter um benefício que vai ajudar a Mãe Natureza. Esses 4 poderes, pessoas me perguntaram, mas Daniel, esses 4 poderes estão ligados com os 4 elementos, talvez? Também. Na verdade, estão ligados com um conceito primordial cabalístico chamado as 4 fases da criação. Então, aí começa, você vai ver por que a gente não consegue falar de tudo aqui, de todos os conceitos, em uma aula curta, gratuita no YouTube ou nas redes sociais. Porque realmente ela exige um aprofundamento e aí a gente vai começar a desviar, eu quero manter o foco. Então, existe um conceito que eu ensino nos cursos estruturados completos da de Kabbalah, chamado as 4 fases da criação. Aparentemente, de acordo com o Kabbalah, quando o Criador, uma única força de poder, amor e tudo de bom infinitos, criou um único recipiente, uma única alma, um recipiente espiritual para receber isso tudo. E aparentemente esse recipiente, essa alma, não estava pronta de cara. Ela precisou passar por algumas etapas para poder receber essa luz infinita máxima. Quantas etapas? Você vai ganhar 3 pontos se você descobrir 4 etapas, ou 4 fases, as 4 fases da criação. A partir dessas 4 fases, que elas representam, de uma certa forma, o DNA espiritual
da criação das almas e do mundo. Então, tudo que existe nesse mundo físico e espiritual tem que passar por essas 4 fases também, de uma forma ou outra, de forma direta ou indireta. A nossa vida, do nascimento até a morte, tem 4 etapas. A nossa alma, desde a sua primeira encarnação e até a última encarnação. E de novo, são coisas que a gente ensina de uma forma bem específica, com todos os detalhes sobre a jornada da alma, sobre todos os conceitos dos segredos do mundo superior nos cursos completos. Se você quiser mais informações, de novo, no descritivo do vídeo você vai encontrar links úteis para você poder aprender mais sobre como funcionam os cursos da Kabbalah aqui na 91. E também aulas gratuitas que vão complementar aqui para você. Então, todo o processo até a jornada da alma, do início da primeira encarnação até a última, a nossa alma vai passar por 4 fases. Cada fase pode durar várias encarnações, ou às vezes uma pessoa que ela evolui rapidamente pode ter algumas etapas, algumas fases em uma vida só. Claramente vai ser uma pessoa que vai ter uma vida bastante intensa, porém vai conseguir evoluir muito mais rapidamente. Então tudo contém 4 fases, tudo. A nossa infância tem 4 etapas. Dentro de cada uma dessas etapas da infância também tem 4 etapas e 4 fases. Ou seja, não tem fim de quanto que você pode dividir por 4. E essas etapas, elas têm um início, meio e fim, elas têm um propósito, né? Por que 4 fases? Por que não 5? Por que não 10? Por que não 20? Por que não 3? Tem uma resposta para tal, e a gente de novo explica isso nos cursos completos. Então, esses 4 poderes que eu estou falando, eles derivam dessa ideia primordial chamada as 4 fases da criação. E em alguns momentos da nossa jornada espiritual, nós podemos nos reconectar com esses 4 poderes espirituais primordiais da sua forma mais pura e mais elevada. Ao longo da nossa vida, ao longo do ano, do mês, da semana, né, de acordo com os ciclos que a gente vive, a gente acaba, querendo ou não, sujando um pouco o nosso recipiente espiritual, impurificando um pouco o nosso recipiente espiritual através de pensamentos errados, de emoções erradas, que a gente fica... Uma coisa é o que? Tinha um pensamento errado. Beleza, todo mundo tem. Outra coisa é você ficar nesse pensamento errado e você deixar ele te corroer. Você não conseguir escolher, ok, vou pensar em uma outra coisa. Isso é uma coisa muito básica e importante. A gente fala sobre isso no primeiro curso de Kabbalah, certo? Você não tem como parar de pensar. Ou seja, vou falar para você, para de pensar, não pense em nada agora. Não tem como você parar de pensar, mas tem como você decidir no que você pensa. Agora, pergunta como você faz isso, certo? Porque se eu te falar o seguinte... Não pense no elefante cinza, tá? Então, um elefante cinza, não pense no elefante cinza. Não pense no elefante cinza. Algumas pessoas conseguem não pensar no elefante cinza, mas outras não. E até se você conseguir pensar em outra coisa, até se você não pensar no elefante cinza, se eu continuar repetindo aqui para você, não pense no elefante cinza, não pense no elefante cinza, não pense no elefante cinza, vai ser difícil, vai começar a dar uma dor de cabeça para você não pensar no elefante cinza. E de vez em quando você vai pensar nele. Então, existe um jeito muito simples, é tão simples que parece até bobo, mas é o tipo de coisa que a gente não aprende na escola, de como você não pensa no elefante cinza, como você controla seus pensamentos. E quando a gente não controla nossos pensamentos e emoções, a gente acaba também não controlando as nossas decisões e ações. E aí a gente começa a sujar e purificar a nossa alma. Não tem problema, todo mundo faz isso, a gente cai, a gente levanta, beleza. Agora, a luz do Criador, com a sua grande benevolência, nos deu oportunidades ao longo do ano para que nós possamos reconectar com esses 4 poderes primordiais, para que nós possamos limpar e purificar nossa alma com mais facilidade. Aí você vai perguntar, Daniel, será que Tu B'Shvat é um desses momentos? Na verdade, se eu for sincero contigo, é um preparo para tal, não é exatamente 100% esse momento. Existe uma abertura cósmica, ela acontece na verdade daqui a 2 meses, que é a lua cheia do mês de Áries, que se chama Pessach. E Pessach é um evento de 7 noites e 7 dias consecutivos, nos quais no final desses 7 noites e 7 dias, a gente conecta com um evento insano
bíblico chamado a abertura do Mar Vermelho. Tem um grupo de 3 milhões de pessoas que saíram da escravidão. Atrás deles existem um exército de milhões. De acordo com os cabalistas, se trata de pelo menos 3 milhões de soldados egípcios, um para cada um, perante um povo de escravos. Alguns dizem que eram 9 milhões de egípcios, e outros dizem que ainda tinha mais 27 milhões de anjos negativos, com os egípcios querendo matar todo mundo. Essa era uma situação bem tensa. Dos lados estão vindo animais ferozes com uma velocidade muito grande. E na sua frente o Mar Vermelho, que é um mar muito violento, tá? Não é um mar Mediterrâneo, é estilo mais Copacabana, quem conhece, que não é um mar muito agradável sempre, mas é mais violento ainda, rochoso e tal. E aí, resumo da ópera, eles estão na frente desse lugar e o que acontece? O Criador ele cria uma coluna de fogo que protege eles dos animais, dos egípcios, do faraó e tal. E aí, com calma, ele abre o mar, o mar se abre em dois. É muito louco pensar nisso. E aí os israelitas passam, né, 2 corredores de água e depois o mar se fecha. It's crazy, é muito louco você pensar numa ideia dessas, é muito doido. E este evento, de acordo com o Zohar, com os cabalistas, ele encerra o processo da saída do Egito. O Egito, a gente não tem nada contra nem o país Egito e nem egípcios, como eu já falei inúmeras vezes. Eu sou descendente de egípcios, meu avô materno foi egípcio, de abençoada memória, já faleceu. A ideia do Egito é um codinome para um grupo de pessoas que infelizmente eles tinham a possibilidade de optar por conectar com a luz da abundância ininterrupta do Criador, mas infelizmente eles optaram por direcionar essa energia para as coisas mundanas e para perpetuar a fisicalidade ao invés de levantar a alma e perpetuar o que precisa ser perpetuado, que é a alma e o espírito. Nem todos optaram por isso. Fato é que na verdade tinham 600 mil israelitas que saíram do Egito. Junto com eles, mais 2,4 milhões de egípcios também saíram do Egito, porque eles não queriam mais ficar nessa realidade. Então, de novo, não se trata de um grupo de pessoas ruins, se trata de um líder que infelizmente influenciou, ele tinha habilidade de influenciar positivamente, influenciou negativamente a grande parte da nação, mas tinha pessoas que não foram influenciadas, de fato saíram da escravidão do Egito. E existem vários textos cabalistas que falam desse código de ser escravo no Egito, que falam, na verdade, todos nós temos nossas escravidões dos nossos egos. Eu vou falar de mim, não sei de você, mas eu tenho as minhas escravidões. E o codinome em hebraico, Egito, Mitzrayim, vem da palavra Mitzarim, que são os estreitos. Afinal das contas, resumindo a ideia é que todos nós somos escravos das nossas limitações, que a gente não consegue, em alguma área ou outra da vida, a gente tem uma dificuldade, eu não vou falar que não consegue, mas tem uma dificuldade de abrir os horizontes, de pensar fora da caixa. E não se confunda, este evento da abertura do Mar Vermelho, né, ele é o 7º e último dia de Pesach, então Pesach é a lua cheia de Ares, daqui a 2 meses, data de gravação que eu estou gravando para você, e isso vai por 7 noites e 7 dias, isso é em Pesach, que é a lua cheia de Ares, eles saem do Egito, e no 7º dia eles enfrentam e abrem o Mar Vermelho, então termina a saga da saída do Egito. Então, só então a saída do Egito ela é completa e plena. Até então eles estavam no processo de sair da sua escravidão interna do ego. E eu estou falando isso para você por quê? Porque, de novo, não se confunda. Esse conto bíblico, ele acontece, a gente reconecta com ele no mês de Ares. Porém, cada semana a gente vai conectar com a porção espiritual da semana. A gente tem os contos bíblicos, que são contos codificados, são literalmente o nome de Deus, e a Kabbalah fala que todo o propósito da vida é você revelar o nome de Deus. What? Sim. A Kabbalah fala que o propósito da vida é Gilui Shmotav veKinuyav shel HaKadosh Baruch Hu, é você revelar os nomes e apelidos do abençoado seja ele. E a ideia, de novo, resumindo a ideia, é que nome, ele representa a essência da alma. O seu nome e o meu nome, o nome de cada ser humano,
representa a essência da alma. Aí você fala, bom, tem um cara lá do interior do norte do Brasil que se chama Facebookson. Sim, esse nome existe. Facebookson. Então, nada contra, né? Mas você vai falar, poxa, então Facebookson representa a essência da alma daquela pessoa? Sim. Eu sei que é muito estranho falar isso, mas essa é a real. A gente explica de novo isso de uma forma mais profunda nas aulas, mas em hebraico, a palavra alma, que é neshama, tem 4 letras. Neshama. Neshama. As 2 letras no meio são as letras shin mem, que formam a palavra Shem, que é nome. E o nosso nome é a essência da nossa alma. Revelar os diversos nomes de Deus tem uma única luz, uma luz só do Criador, um Criador, não tem vários deuses, a gente acredita somente em uma força infinita que preenche o todo. Junto com isso, essa força ela tem vários nomes, cada nome representa uma faceta, um aspecto do Criador. Eu não consigo interagir com o infinito, eu não consigo entender nem o que significa o infinito. Mas se você me falar o seguinte, 100 é um número que eu consigo entender, interagir. Me fala infinito, eu não consigo entender, não cabe na minha cabeça. Então 100 é uma forma de você limitar um pedaço do Criador. Eu estou limitando de infinito para 100. Eu consigo lidar com isso. Se eu expandir meu recipiente espiritual, de repente eu consigo lidar com 1000, 10.000, 1 milhão, certo? Meu filho, vai fazer 4 anos, ele aprendeu a contar até 34 em inglês. Ele pula alguns números no caminho, tá? Então é tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blashing, aí 20 não sei o que, depois chega 27, 31, 34, né? Por aí. Qual o tamanho do recipiente dele? Ele sabe lidar até 34 em inglês. Eu sei contar até, sei lá quantos quadrilhões e quinquilhões e septilhões e nonilhões. No final das contas você consegue pegar um jeito de contar até muito grande, mas se eu te falar infinito, a gente não entende. Temos um certo limite no nosso recipiente. Então, os diversos nomes de Deus ajudam a gente a lidar de uma forma que cabe no nosso recipiente. Tem vários nomes, cada um representa um aspecto, uma força, um atributo que está dentro da gente, que a luz se revela dentro de mim. Então, através de revelar essa força, eu consigo ganhar o que eu preciso para crescer e evoluir espiritualmente. Toda a Torá, da sua primeira até a última letra, escrita no hebraico original, na verdade, não é só um documento histórico, não é só um documento cheio de informações bacanas, é um nome de Deus. É o nome de Deus maior de todos, que tem centenas de milhares de letras, e por isso você não pode trocar nenhuma letra está errada, não tem erros na ordem das palavras, e cada semana a gente pega então esse nome de Deus gigantesco, que o jeito que ele está escrito é em forma de contos. Cada semana ela tem a sua porção semanal energética. A porção semanal energética, chamada porção da semana, ou Parashat HaShavua em hebraico, ela ajuda a gente a conectar com uma faceta específica da revelação do nome de Deus. E dentro dela, tremendos e vários códigos e segredos. A porção da semana, que ela revela para a gente o acontecimento que aconteceu originalmente há milhares de anos atrás, na lua cheia de Ares, até o 21º dia de Ares, cabalístico, que é Pesach. Essa porção da semana se chama Beshalach. E essa porção da semana, pelo mais que ela conta de um evento histórico que acontece em Ares, a gente vai ler, a gente conecta com essa porção da semana, a ordem dela é exatamente essa semana. Sempre, 99% do tempo, ou mais, quase sempre, Tu Bishvat coincide com a porção da semana chamada Beshalach. Isso não é à toa. Quase sempre, a lua cheia de Aquário, chamado Tu Bishvat, o ano novo das árvores, ele quase sempre vai coincidir com essa porção da semana chamada Tu Bishvat. Inclusive, esse ano, a gente vai fazer, se Deus quiser, uma transmissão ao vivo da leitura da Torá de Beshalach, essa porção da semana. E mesmo se você não sabe hebraico, não importa, você conecta com a revelação dessa energia, só de escutar, tua alma já se conecta. E eu explico sobre isso dos cursos de uma forma mais completa, mas também vou explicar no próprio sábado, que isso vai acontecer no sábado, dia 30 de janeiro. E se você já passou da data, não tem problema, porque esse evento, se Deus quiser, também vai se manter gravado. Você pode escutar essa leitura da Torá mesmo se não é Shabbat, mesmo se não é janeiro, mesmo se não é do ano 2021. Qualquer momento você pode escutar. Claro, se você puder participar com a gente
online ao vivo. De novo, links no descritivo do vídeo, você vai ter lá link simples, você clica lá, coloca para você receber um lembrete, ou se você já passou, assista então, que também vai ter uma aula especial, e essa revelação da leitura da Torá. Essa porção da semana é muito famosa, porque ela conta a ideia da abertura do Mar Vermelho, e no momento da abertura do Mar Vermelho também a gente sabe que lá está codificado, a partir daqui está codificado a ideia da tabela dos 72 nomes de Deus. Eu imagino que se você ouviu falar de Kabbalah, você também deve ter ouvido falar da ideia chamada os 72 nomes de Deus, que é uma revelação de 72 nomes do Criador. Cada nome é uma tabela que cada nome tem exatamente 3 letras. E você vai encontrar, inclusive, tem alguns nomes que eles se repetem, tem uma razão pela qual isso acontece, não é um erro. De novo, eu explico tudo sobre isso nos cursos completos de Kabbalah. Essa porção da semana, ela ajuda a gente a conectar, além dessa revelação dos 72 nomes de Deus, ajuda a gente também a conectar com esses 4 poderes primordiais. Mas por quê? Porque quando a gente sai do nosso Egito, quando a gente consegue superar o nosso faraó interno, que representa o nosso orgulho máximo negativo, o nosso egoísmo máximo que a gente pode ter dentro de nós, e todo mundo tem, eu sei que eu tenho, mesmo que eu busco superar, mesmo que eu compartilho muito de mim com as outras ferramentas espirituais, não é fácil você se livrar 100% desse egoísmo, a gente tem que fazer um trabalho contínuo. Então, a gente consegue receber uma força em Pesach para poder superar, e a superação máxima acontece na abertura do Mar Vermelho, com a revelação dos nomes de Deus e mais revelações de mais 3 poderes. O primeiro poder é das águas, mas tem mais 3 poderes. E aí, 2 vezes antes, a gente tem uma mini revelação dessa energia, que é a porção da semana chamada Beshalar, que ela quase sempre vai acontecer no Rosh Hashanah, que é o dia que estou gravando para vocês essa aula, tá bom? Então, desculpa que eu estou sendo um pouco prolixo repetindo, mas é importante você gravar essas informações na sua cabeça. Como sempre, é muito provável que você vai precisar ouvir essa aula talvez mais de uma vez, mas é sempre bom porque expande o recipiente espiritual. Quando ele expande, ele não volta ao seu tamanho original, tá bom? Então, quais são esses 4 poderes? Entendemos então por que isso acontece? Quais são esses 4 poderes primordiais? Então, primeiro você já entendeu, é o poder das águas, que está ligado com a força da misericórdia, a força do amor incondicional divino. O segundo poder está ligado com a abundância, na verdade é o poder da vitalidade, o poder de viver, porque a ideia de dinheiro, fala Kabbalah, não é só, para ficar bem claro, dinheiro é um conceito que 99,9% da humanidade tem uma questão, tá? Como se diz, todo ser humano tem uma correção espiritual com dinheiro. Você pode ter uma correção espiritual com dinheiro de pobre, uma correção espiritual de dinheiro com rico, ou de rico. Mas de uma forma ou outra você vai ter uma correção espiritual com dinheiro. E de pobre ou de rico, você tem que decidir qual que você quer ter. Eu vou te falar que eu já escolhi ter uma correção espiritual de dinheiro de pobreza. Eu fiz um voto de pobreza e fiquei uns 9 anos ou mais sem ganhar um salário, trabalhando da manhã até a noite, trabalhando para ensinar a Kabbalah, e eu ganhei somente uma ajuda de custo para poder sobreviver. E não tive dinheiro. Vou te falar que isso para mim não é bom, e inclusive de acordo com os cabalistas, fazem umas boas centenas de anos ou até mais, milênios na verdade, que não se deve viver assim. Tá? Desde a época da destruição do segundo templo sagrado, quando a ideia que os sacerdotes, a ideia do sacerdotismo, os Kohanim, acabou, então se diz que na verdade a gente não deve mais viver assim, o ser humano deveria sim sentir a abundância do Criador, é sim importante, mas aí não pode ser de uma forma que é o único jeito que você se preenche, né? Tem que ter esse cuidado. Agora, tem pessoas que, querendo ou não, elas têm muito dinheiro no banco e elas têm uma correção espiritual, financeira, de pobre mesmo. Que eles vivem na pobreza. Eles não curtem. Olha, eu vou te falar, eu conheço um ser humano. Conheço, pessoalmente. Uma pessoa, ele tem milhões, dezenas de milhões nessa conta bancária. Ele sabe fazer dinheiro. É um ser humano genial, muito inteligente, muito evoluído. O ser humano do bom, ele é mente do bem, ele veio de inícios muito humildes e ganha seu dinheiro trabalhando duro, e trabalhando inteligente e trabalhando certo.
e é uma pessoa que não consegue curtir esse seu dinheiro. Tá? Ele não vive na pobreza, mas você vê, ele não consegue se dar o direito de viver. Você imagina, poxa, se eu tivesse dezenas e centenas de milhões na minha conta, ia até as melhores roupas do mundo, os melhores carros, o melhor de tudo. Ele não tem o pior, mas ele também não tem o melhor não. É uma pessoa que se você vê ele na rua, você não consegue imaginar que é ele. Certo? É um tipo de, ele faz as compras no supermercado. Se eu tivesse centenas de milhões de reais, eu ia ter pessoas que vão fazer as compras para mim. E eu digo para você, de boa, eu não acho que uma coisa ruim, mas você vê que ele não consegue curtir esse dinheiro. Ele não consegue. Ele fica feliz e calmo de saber que ninguém da família dele precisa de necessidade, que se precisar, ele tem dinheiro, ele tem avião privado, que ele quase não usa, entende o que eu quero dizer? Mas ele não falta, mas ele tem essa correção espiritual de saber lidar com o dinheiro e aproveitar. E tem pessoas que elas têm pouco dinheiro e elas têm correção espiritual financeira de rico, que eles são realmente pessoas que o pouco que eles têm muita abundância e a sensação de abundância, e eles têm que ter cuidado para que o dinheiro não seja aquilo que os preenche, que não seja aquela coisa que dá para ele o status, que tem que entender que, né, sabe, tem uma frase, um cemitério em São Paulo, que fala assim, em hebraico, Ani varash livgashu, está na entrada do cemitério, o pobre e o rico se encontram. Bem assim, é um tapa na cara duplo, né? Um tchau. Então, temos que lidar com essa correção espiritual financeira. Todos nós precisamos, todo mundo tem. E por quê? Porque neste mundo físico a gente precisa de sustento para viver. E no mundo espiritual, uma alma que terminou a sua correção espiritual está no paraíso. Ela não precisa de sustento, ela precisa, mas o sustento dos mundos superiores é completamente diferente do sustento dos mundos físicos. No mundo físico, né, o sustento dos mundos superiores ao sustentar a alma, é simplesmente você conectar com a luz da divindade através de, digamos, de vestimentas que a alma consegue lidar. A alma não consegue lidar com o infinito também. Tá? A gente vai demorar umas correções de alguns milhares de anos para poder lidar diretamente de volta com o infinito. Mas são vestimentas de luz. Como assim vestimentas de luz? Chocolate é uma vestimenta para uma energia espiritual. Certo? Quem não gosta de chocolate? Tem uma pessoa ou outra, mas a maioria dos seres humanos gosta. Tem bom sabor, a gente se sente bem por 2 segundos, depois não. Mas é uma vestimenta para a luz do Criador, que é muito limitada, porque ela traz luz e também muitas cascas de negatividade, muitas clipoto, muito lixo. Literalmente, assim, de boa. Pega assim um chocolate, a não ser que seja um chocolate de alta qualidade, que não tem açúcar, que é orgânico, tem muito veneno lá dentro. E tá tudo bem, né? Se você sabe se moderar, se controlar. Então o corpo lida com esse veneno e vive a tua vida. Nos mundos superiores não tem chocolate, e não tem carne, e não tem frango, e não tem açaí, e não tem peixe, e não tem alface. Lá tem estudo espiritual e o uso das letras hebraicas, que são as vestimentas mais puras para alimentar a alma. Neste mundo físico você também pode conectar com alimento da alma, você também tem que, e você deve alimentar a sua alma. Se alimentar a alma a gente não tem nada. E também temos que alimentar o corpo ao mesmo tempo. E aí vai essa questão de quanto que é o certo e errado para a gente alimentar o corpo, isto é, de quanto que eu preciso e quanto já começa a virar um exagero. A resposta, no final das contas, eu não vou resolver toda a vida financeira aqui, mas a resposta é, que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco nessa aula, é você encontrar o limite certo de ser feliz com o que você quer. Porque uma coisa tipo, muitas pessoas elas não conseguem o que elas querem, mas quando elas finalmente conseguem o que elas querem, elas não querem mais o que elas atingiram. Ou seja, seja uma coisa banal, a pessoa quer muito, nossa, quanto eu quero essa nova roupa, esse novo tênis, essa coisa. E aí quando consegue, fala, até que não, é legal por uma semana, 2, 3. Depois a gente não usa tanto assim. Tem um videogame,
um iPhone, nossa, eu preciso o iPhone 500 que saiu agora, e depois quando saiu o 501, a gente quer o 501, por quê? Você não quer o seu 500? Não, mas ele, eu quero o 501 tem agora a câmera de 400 milhões de K, pode gravar o mundo inteiro lá dentro, e pode gravar até o Big Bang, uau! Então, a ideia é, primeiro, que você não só atingir o que você quer, mas querer o que você atingiu e ser feliz com isso. E também o quanto que você depende disso para ser feliz. Você consegue realmente ser feliz e ter preenchimento, não só ser feliz, mas ter preenchimento espiritual, que não baseia-se nesse conforto físico que você tem. Encontrar esse equilíbrio não é fácil e tem que encontrar ele todo dia, mas você está na direção certa. Esse é o segundo poder. Tá? O terceiro poder é o poder da cura. O que significa o poder da cura? A habilidade de nós nos rejuvenescermos e renovarmos constantemente. E o quarto poder é o poder da mente. Controlar os seus pensamentos, conforme eu falei. E agora eu vou explicar mais especificamente a ideia. Então é o seguinte. Quando os israelitas saíram do Egito, que é um código para cada um de nós, que me interessa que um grupo de pessoas saiu de uma escravidão há 3 mil anos atrás, que bom para eles, é legal, estou feliz por eles. Como isso muda a minha vida hoje, 3 mil anos depois, no meio da corona crise? De novo, é um código para a jornada da alma que cada um de nós passa. Eu e você temos que sair do nosso Egito todo dia, mas tem momentos mais propícios ao longo do ano, e um deles é essa semana que estamos agora, o outro é durante a lua cheia e a semana inteira, a partir da lua cheia de Ares, daqui a 2 meses. Estou falando assim que o futuro está lá, tá? Daqui a 2 meses. Bom, a ideia, de novo, quando saíram do Egito, eles lidaram com a abertura do Mar Vermelho, o controle sobre as águas. Depois, eles tiveram uma revelação tremenda de cura. Depois ele tem uma revelação com a maná, a comida dos céus. E por último, a porção da semana termina com a ideia da luta contra o povo dos Amalequitas, que já falamos isso em várias aulas dentro dos nossos cursos, que Amalek, o povo de Amalequita, o hebraico Amalek, é a mesma numerologia da palavra em hebraico Safek. Safek significa dúvida. Ou seja, eles lidam com as dúvidas, então ganham o poder da mente pleno. E com essas 4 forças ligadas com água, fogo, ar e terra, ligados com esses 4 poderes que estão ligados de novo, que os 4 elementos derivam das 4 fases da criação que falamos, certo? Quando eles conectaram com isso, eles conseguiram reconectar com esses 4 poderes primordiais, que são as 4 fases primordiais da criação, que deram para eles essa habilidade de renascer, assim como o mundo verde renasce constantemente. Quando que uma árvore para de crescer? A árvore cresce para cima, ela vai contra a força da gravidade, ela vai contra a força do desejo de receber somente para si mesmo. Essa é a simbologia. E ela está sempre crescendo. Ela não chega num ponto que, ok, tem 18 anos, vou parar de crescer. Não, ela constantemente cresce. Ela passa para 4 estações. Tem momentos que é mais fácil, que é mais difícil, que ela está mais bonita, mais feia, mas ela não para de crescer e evoluir. Ela não para de um lado, de enraizar, ter raízes mais profundas, ou seja, ser uma pessoa mais profunda, de outro lado, ir mais alto, e um depende do outro. Para chegar mais alto, eu tenho que ter mais profundidade, eu tenho que ter raízes mais fundas. Isso que a gente quer aproveitar. Nós precisamos aprofundarmos nossos conhecimentos espirituais para que nós possamos ter um crescimento espiritual contínuo. E o que a gente tem que manter em mente quando a gente busca crescer espiritualmente é assegurar que nós temos o controle das águas, o controle, que eu vou falar daqui a pouco o que significa isso, o controle do fogo, que está ligado com a ideia de abundância, o controle do ar, que está ligado com a energia de cura, e o controle da terra, que está ligado com a energia do poder da mente. Tá? Então vamos entender essas questões. E aliás, eu estou agora simplificando muito essa ideia para você, porque de acordo com o livro mais importante da Kabbalah, o livro do Zohar, que está aberto aqui, a gente vai ler um pouquinho dele só para ter uma conexão. Existe uma correlação muito mais profunda, você vai conseguir encontrar os 4 elementos em cada um desses 4 eventos principais que acontecem, que eu falei para vocês: a água, a prosperidade, a cura e a luta contra os amalequitas, que é a luta contra as dúvidas. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque a gente vai se confundir
mais do que já está profundo aqui para você. Então, resumindo, o grupo de israelitas, eles saem da escravidão e aí 7 dias depois eles dão de cara com o Mar Vermelho, que inclusive ele não é vermelho, ele é azul como todos os mares, que aliás que é água transparente. Tem uma razão pela qual se chama Mar Vermelho um código, e eu explico tudo sobre isso nos cursos completos de Kabbalah. No descritivo do vídeo você vai encontrar links para você ver como você pode aprender mais, introduções gratuitas, etc. E quando eles abrem o mar, água que representa a energia de chesed, de amor incondicional, porque nada vive sem água, porque nada vive sem amor. Um ser orgânico que tem emoções, esqueci como fala esse português, não vive sem amor. E seres humanos ainda mais. Inclusive existe até uma coisa muito doida, ou não, ou doida ou óbvia, não sei como você quer encarar isso, mas um bebê recém-nascido que não ganha uma quantidade mínima de tempo de ser acolhido com amor, de toque físico e ser amado, tem que sentir amado, ele morre. É uma coisa muito louca, mas assim, e triste, e tem várias pesquisas em cima disso. Nós somos o ápice da criação, o ser humano de acordo com o Kabbalah, e a gente tem necessidade, a maior de todas, de amor. Quanto menos evoluído, menos amor precisa aquele organismo, até o ponto que precisa, eu diria, o único amor que ele precisa é que tem a comida, que é o amor do Criador, né? Aquele micróbio para ele comer algo, certo? Aí chega um ponto de vírus que a gente nem sabe se está vivo ou morto. A razão para qual a gente não consegue matar um vírus porque ele não está exatamente vivo, né? Então não tem como você matar uma coisa que não está viva. Que aí, no final das contas, ele, você vê, a necessidade dele é praticamente se reproduzir. Claro que ele precisa de energia para tal, né? Mas você vê que quanto menos consciente, menos amor precisa, menos energia precisa. Então, a ideia de abrir o Mar Vermelho, o que significa abrir as águas? É você ter um controle em cima do amor. E você vai falar, mas Daniel, amor não deveria estar ligado com fogo, que é a paixão? E a resposta é não. E por que não? Acabei de falar. Paixão é paixão. Amor é amor. Kabbalah, na verdade, encara a ideia de amor como nível de consciência. Amor é um nível de consciência. O jeito como você vai interpretar o seu amor e viver o seu amor, aí você vai ser através das emoções que são as suas paixões. E aí já é um outro nível. Paixão é um nível mais inferior. Amor é um nível de consciência. E uma das razões principais pela qual muitas pessoas sofrem com o amor é que elas não entendem isso. Não entendem qual é o propósito do amor. Não entendem de onde vem, que o amor é um nível de consciência, uma coisa bem mais elevada e profunda. E aí quando a gente consegue controlar o amor, e que de novo, a gente vai falar muito mais sobre a ideia da abertura do Mar Vermelho na leitura da Torá de sábado dessa semana, 30 de janeiro de 2021, que de novo, se passou a data, você pode pegar a gravação, links no descritivo, vale a pena. A ideia disso é que você sabe como controlar. Como assim controlar o amor? É de você decidir proativamente o que você precisa amar mais e o que você precisa amar menos. É você ter essa habilidade de separação das águas, é o discernimento. Porque infelizmente muitos seres humanos eles acabam casando com ideias que eles não deveriam casar. Como assim? Imagina que, assim, eu vou te fazer uma pergunta. Quem é que gosta de sofrer? Ninguém. Você conhece pessoas que gostam de sofrer? Você fez pensar um pouquinho e você fala, olha, imagino que o fulano que eu conheço, ele não gosta de sofrer, mas o fato é que ele ama reclamar. Ele gosta, parece que ele gosta de reclamar, parece que ele gosta quando as coisas estão tudo errado na vida dele. Você oferece para ele tantas soluções, para todo mundo é óbvio que é fácil de resolver isso, mas parece que ele gosta de sofrer. Será? Sim. Tem pessoas que elas já nem percebem que elas, não é que elas gostam de sofrer, elas amam sofrer, elas casaram com o seu sofrimento, não é em tudo, não é uma área da vida. Aliás, pode ser uma pessoa evoluída, bem-sucedida, com muita coisa boa, não é um ser humano ruim, não é uma pessoa que não presta.
Mas tem uma área da vida que parece que gosta de sofrer, porque essa pessoa, dentro do seu discernimento que não funcionou, decidiu que este conceito, esse sofrimento, uma coisa que ele merece, ou que a vida assim que a vida é, etc. E casou, ama tanto essa ideia que casou com ela. E essa habilidade de a gente separar as águas, ou conseguir discernir, ter um controle dentro de nós, que não é tão fácil. Se fosse fácil, todo mundo seria feliz, a gente não teria guerras, e seríamos vivendo uma vida plena, de forma contínua. Tem uma razão pela qual a vida é assim. De novo, eu explico tudo isso nos cursos mais completos de Kabbalah. A questão é que, se a gente consegue discernir a ideia do amor, e não é só, de novo, o óbvio, as pessoas que eu deveria receber mais da minha atenção, etc. Até mesmo você também discerne que tem algumas pessoas na tua vida que você não pode desistir delas. Algumas são óbvias, por exemplo, quem tem filhos, você não pode desistir dos filhos, mesmo se eles desistiram de você, não importa o que. Deus deu, a luz do Criador deu para você, essas pessoas precisam tomar conta delas. Então, é uma questão de você também decidir proativamente quem você deveria mais amar, o que você deveria mais amar. Ou seja, qual é a definição do amor? Falamos que é um nível de consciência. O amor é o anseio de duas entidades para serem um. E você vê que são duas entidades. O anseio de uma parte só e a outra não tem é difícil. Por isso a gente fala que realmente a coisa mais fácil do mundo é você amar a luz do Criador, porque a luz do Criador quer ser um com a gente. Quanto que você quer ser um de volta? Os comunistas falam que nem sempre você vai encontrar seres humanos que vão ter esse mesmo anseio que você tem para serem um com você. É triste, tá? Mas assim, nem sempre vai encontrar. A maioria dos seres humanos encontra. A grande maioria dos seres humanos vai encontrar de uma forma ou outra, não vai ser perfeito, não é essa imperfeição da humanidade. Vamos encontrar sim pessoas que elas têm um anseio de ser um com a gente, pelo menos em um aspecto, em um outro aspecto, sabe, quando a gente conversa sobre essa ideia, ou a gente tem esses valores em comum, e é super legal. Agora, sem dúvida, você deveria amar o que vai querer te amar de volta, que é a revelação da luz do Criador. Por isso é tão importante a gente estudar de forma organizada sobre como funciona toda a dinâmica espiritual. E ainda mais, falam os cabalistas que toda a ideia da revelação, que o mar se abriu e a terra que estava debaixo do mar se revelou. Quantas oportunidades um ser humano vai ter na sua vida para ver a terra que está no fundo do mar? E os cabalistas explicam de novo, eu não vou conseguir entrar em todos os detalhes aqui, que essa revelação na verdade foi uma revelação profunda, porque se diz que Ra'ata shivcha alayam, mas Yehezkel Navi fala que a escrava a menos elevada possível, a escrava mais, digamos, simples e não espiritual, conseguiu ter revelações espirituais na abertura do Mar Vermelho que nem o profeta Ezequiel conseguiu ter na sua grande profecia que ele teve, que pessoas pensam que é uma profecia que ele viu alienígenas e tal. Na verdade, de novo, ele tem uma revelação de como funciona a dinâmica dos mundos espirituais de forma muito profunda. Ele tem uma razão para a qual ele conseguiu ter essa revelação, inclusive fora da Terra Santa. Porque todas as profecias e revelações aconteceram na Terra Santa, essa aconteceu fora. Tem uma razão para a qual isso aconteceu. Tem um monte de segredos e códigos ali dentro. Infelizmente não vou conseguir entrar nesse código aqui. O que sim é importante de entender é que as revelações que o profeta Ezequiel teve naquele momento, se fala que foram removidos dele quase todos os véus e cortinas entre ele e a luz máxima e infinita do Criador, e ele teve a possibilidade de entender e enxergar parte grande da dinâmica dos mundos espirituais, que por este mérito a gente consegue agora entender, até hoje, inclusive eu ensino sobre isso nos cursos, certo? Dentro da astrologia cabalística, a gente tem 4 aulas dedicadas sobre os segredos dos anjos e mundos espirituais, para você entender toda a dinâmica de como isso funciona, claro, até um certo limite, até um certo ponto. E por que você deveria saber disso? Porque até se você não entende nada e não lembra de nada, a tua alma sim lembra, ela sim conecta e dá um acalento para a alma para entender, ok, não, assim que a vida é, não é assim limitado físico aqui, não, tem uma coisa verdadeira, que é verdade, que é assim que é, eu me lembrei que é assim que é.
agora eu tenho mais certeza na luz do Criador, eu tenho mais desejo e força de fazer as coisas certas. Mas além disso, também como um astrólogo cabalista, você deveria saber um pouquinho de como funciona essa dinâmica. Então eu revelo onde em nenhum outro lugar você vai aprender essas revelações do jeito mais estruturado possível. Já isso tudo veio porque um profeta teve essa conexão, mas se fala que a pessoa menos elevada possível teve revelações maiores do que o profeta Ezequiel, que não poderiam ser escritas de tanto que é poderoso e profundo. E se diz que quando você revela, você tira a água, você revela o chão que está no fundo do mar, esse é um código para você remover todos os véus entre a gente e a luz do Criador, para que nós possamos ter essa interação. E quando a gente realmente remove os véus, você revela a terra que está no fundo do mar. Essa terra que está no fundo do mar, você consegue conectar com o amor verdadeiro profundo da luz do Criador, que a luz realmente quer o nosso bem e só o nosso bem. Agora, quando eles disseram, teve esse evento, de novo, muitas coisas, inclusive foi lá que eles revelaram os 70 nomes de Deus, e usando esses 70 nomes de Deus, meditando, eles conseguiram ter o poder máximo da mente sobre a matéria e abrir o mar, e poder atravessar o mar. Mais sobre isso na leitura da Torá de Shabbat. Então, depois eles tiveram, assim, alguns vários eventos aconteceram, mas depois tiveram um momento de conexão com prosperidade. Como assim? Eles estavam com fome, e foi dado para eles comida dos céus. Imagina, tem que agora dar comida para 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas no deserto, tem que agora fazer número 2, desculpa falar, tem que fazer número 2 no deserto. Você entende o problema logístico disso? E ainda tem gado e tal, eles têm que comer, tem que, digerir. A gente sabe que quando você come uma comida ruim pode dar um mal-estar, problema de saúde. Então resolveram o problema, tiveram a comida do céu, chamada maná. Essa maná, que é a comida do céu, se fala que você comia isso e a comida se absorvia por completo no corpo e na alma, não tinha efeitos secundários, não tinha que ir para o banheiro fazer número 2, dava para você energia. Sabe quando você fica aquela letargia depois do almoço? Algumas pessoas ficam, depois do almoço ficam meio que... Não tinha isso, não tinha um mal-estar, comi um jantar muito pesado, não consigo dormir de noite, não tinha essas coisas. Simplesmente energia plena. Mas qual o sabor dessa maná? O que você quer? Você quer que tenha sabor de filé mignon? Você pensa e tem sabor de filé mignon. Eu quero que agora tenha sabor de morangos. Tem sabor de morangos. O que você quer? E falam os cabalistas, esse é o tremendo segredo da prosperidade, que o ser humano tem que aprender a entender. Eu vou ler um pouco do Zohar para vocês, porque afinal das contas isso traz luz. E o Zohar fala para a gente aqui, estou lendo a porção da semana chamada Beshalach. Vou ler do versículo 384. Vou ler do aramaico original, ciente do fato que a maioria das pessoas aqui não sabem aramaico, mas isso conecta a nossa alma. Ele fala assim: הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. רבי יוסי פותח את הדרך ומסביר לכולך רצון, מכתיב לילה עיני כל איך יסברו, כל עינון בני עלמה מצפן וזקפן עיני לקוד שברכו. וכן כך, כל עינון בני נאמנותה, בען בכל יומה וימה לשאלה מזוני לקוד שברכו, לצלת סולטון עלי. Continua para o verso 385. מהי טעמה? בגין דכל מן דמצלי צלותי לגבי קוד שברכו מזוני, גרים להתברך כל יומה על ידוי. ההוא אילנה דמזון דחולה בי והפלגב דשתקח עמי, באי למשאל כמי קודש ברכו לצלת צלותה למזונה בכל יומה, בגין דשתקחו על ידוי ברכן כל יומי ויומה לאלה. וידע הוא ברוך אדוני יום יום. E ainda mais, ele fala para a gente no 386. ועלדה לא לבאי לינש לבשלה מזונה מיומה ליומה אחרה, ולא לנקב יומה ליומה אחרה, לא לכתיב ויצם ולכתוב דברים ביומו. יום ביומו דייקה בר מערב שבת לשבת כמה דוגמנה, כדין להשתכח קודש ברוך הוא מלא ברכן בכל יומה, וכדין כתיב פותח את ידיך מהי רצון? ההוא רצון להשתכח מעתיק הקדישה ונפיק מיני רצון להשתכחה מזונה לכולה, מנדשל מזונה בכל יומה, ויומה ההוא אקרי ברא מהימנה, וברזת בגיני להשתכח ברכן אלה. Fala pra gente que aqui está o grande segredo da prosperidade. Inclusive, tem um vídeo que eu gravei uns 2 anos atrás, que eu leio um trecho dessa porção de semana chamada Beshalach, que é esse trecho da prosperidade, o trecho da comida dos céus. De acordo com os cabalistas, se você ler esse trecho ou escutar a leitura dele todo dia, nunca vai lhe faltar nada na vida, nunca. Não só que a pessoa vai ser rica,
nunca vai lhe faltar. Eu não vou fazer essa promessa para você porque eu acho que, sabe, os cabalistas, eles têm o seu poder e energia e tal. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade contigo. Não falta pessoas que enganam a gente e falam, só você fazer essa coisa, você vai ter dinheiro para todo sempre. Para ter dinheiro a gente precisa de algumas coisas que funcionam ao mesmo tempo, certo? E uma delas, claramente, é saber as condições espirituais corretas. Uma delas é escutar ou fazer essa leitura. Link no descritivo, vídeo gratuito, é um pouquinho longo, mas vale a pena se quiser pelo menos de vez em quando escutar. Nem sempre você vai conseguir. E se fala que lá estão todos os segredos da prosperidade. Agora, por que os segredos da prosperidade estão lá? Se fala que o sustento que eles recebiam, que era o sustento pleno, né? Não tinha nenhum efeito secundário. E todo dia eles ganhavam aquele sustento. Era todo dia. Ou seja, você ganhava de manhã, você acordava e tinha um potinho assim com uma gosminha meio que branca, e você comer aquilo e sustentar você para 24 horas. Se fala que, inclusive, as pessoas ganhavam de acordo com o seu nível de consciência, ou seja, se a pessoa tinha um nível de certeza na luz alto, então ele acordava e estava pertinho da porta da tenda dele. Quem era mais malvado, se fala que tinha que ir um pouco mais longe para pegar a maná dele, né? E era um pouco constrangedor, inclusive, que quem era mais malvado acordava bem cedo, uma hora antes, para ele ter que caminhar 1 quilômetro para encontrar lá a maná dele e depois trazer de volta sem ninguém perceber que ele tinha que ir lá longe. E tinha uma razão pela qual isso era assim. Agora, a parte importante que diz que você não podia guardar para amanhã. Se você guardava aquela comida para amanhã, estragava. Você tinha uma porção por dia. E assim fala o Zohar, abençoado seja ele, a luz do Criador dá para a gente dinheiro todo dia, de acordo com o que você precisa daquele dia. E portanto, todo dia a gente tem que rezar para ter o sustento que a gente precisa para aquele dia. Agora, eu sei que isso é muito estranho, porque hoje em dia pessoas têm contas bancárias, tem investimentos, e tem poupança, e tem pessoas que estão no vermelho e está tudo parcelado no cartão, não sei o quê, mas no final das contas temos um senso de continuidade, né? Pessoas têm bens e compram um carro e compram casa e tal. Temos um senso de continuidade dessas coisas, mas na verdade, todo dia, a luz do Criador, ela reassina, ela reconfirma esse contrato que ela tem com você, de quanto dinheiro você tem que ter. E todo dia temos que rezar para ter isso. E eu vou te falar que mesmo se eu rezo todo dia, nem sempre eu estou com a consciência certa disso. Às vezes a gente entra no robótico de obrigado, agradecer e pedir e tal. Por que a gente tem que pedir todo dia? E por que a gente não pode transferir de um dia para outro? Não pode transferir de um dia para outro porque a gente ensina isso no curso de astrologia cabalística, que cada dia tem seu regente. E cada regente tem uma correção espiritual específica. Mas mais do que isso, tem uma questão de entender de que cada dia a nossa alma ela é renovada. Cada dia é decidido, na verdade, quando a gente vai dormir, existe um pequeno julgamento dos mundos superiores que define se eu e você, a gente tem o mérito de acordar amanhã de manhã. E sabe de acordo com o que isso é decidido? Eu estou olhando para lá que vem um passarinho lindo que eu nunca vi na minha vida, no meio da minha alma. Tudo bem. Isso não é decidido de acordo com o que você fez. Isso é decidido de acordo com o que você entende a fazer. De novo, esse julgamento que acontece toda noite não baseia-se nas coisas negativas que você fez ou positivas que você fez. Baseia-se no potencial bom, no potencial bem que você pode fazer porque faz parte da tua consciência. Faz parte dos seus desejos, das suas intenções. E mesmo se é potencial, mesmo se não é uma garantia, de acordo com isso a gente acorda para mais um dia para viver. Então a gente vai ter sustento para mais um dia. Não há necessidade para dar mais, porque cada dia é decidido de novo. E pelo mais que temos esse senso de continuidade, ele é uma completa ilusão, porque a pessoa pode perder tudo ou ganhar tudo de uma noite para outra. A gente não tem essa experiência, a gente tem a experiência de trabalhar e pouco a pouco ganhar mais e mais, porque a gente precisa para respeitar o nosso recipiente. Mas quanto menos a pessoa é limitada, quanto mais ela entende que de hoje para amanhã ela pode literalmente ganhar tudo ou perder tudo. E não de um pensamento megalomaníaco ou histérico, é um pensamento que vem com paz e tranquilidade e uma ânsia de ser um com a luz do Criador, um amor tremendo de querer ser um com a luz do Criador.
a gente reza porque a gente quer despertar dentro de nós ser um com a luz do Criador. E para que isso possa acontecer, a gente primeiro tem que discernir o discernimento das águas. Depois a gente tem que então ter essa questão, né, porque o fogo está ligado com a energia da prosperidade, fogo está ligado com a energia de Gvurah, uma energia espiritual, que também está ligado com norte, né, literalmente o norte, né, temos norte, sul, leste, oeste. E a Kabbalah fala, né, que da do norte, mitzafon, a rotzele ashir atzpin, fala a pessoa que ela quer prosperar, deveria ir para o norte. Então vamos todos morar no Polo Norte? Não. Mas existem algumas conexões espirituais, por exemplo, sexta-feira à noite ou sábado de manhã, quando a gente faz uma conexão chamada Kiddush, que é a última conexão para manifestar toda a energia espiritual através do vinho. O costume, se você puder, é olhar para o norte, estar com a cara para o norte, porque aí você fala que isso ajuda também a atrair mais abundância. Tem um segredo, de novo, não vou entrar em todo o segredo de porque é assim, mas é assim. E antes de eu revelar para você esse próximo segredo, deixa eu só deixar aqui um comentário, além dos que eu estou falando muito dos links do descritivo, vale a pena dar uma olhada no descritivo do vídeo, tem muitas informações bacanas, com calma. Se você está aqui pela primeira vez, ou ouviu uma aula ou outra, eu estou disponibilizando aulas gratuitas no YouTube, então você pode se inscrever no nosso canal, imagino que você deve saber, você clica no sininho, você vai receber notificações do YouTube quando tem uma nova aula. A gente estava colocando aulas novas cada segunda-feira de manhã, parece que não é um momento ideal para as pessoas, então eu vou mudar, as aulas vão mudar para quartas-feiras à noite, tá? Essa vai ser a data no qual a gente vai começar a publicar as nossas aulas em 2021 em diante, para você poder aprender mais e vai ser mais confortável para você. E também, claramente, se você gostou desse vídeo, pode dar um like, porque é um sinal para mim que eu estou na direção certa. Se você não gostou, então não dê um like, mas se você gostou, então eu fico feliz que estou ajudando você. E também, eu quero que você comente nos comentários, é muito importante para mim, como foi essa aula para você? Eu sei que a gente tem mais segredos, mas me diga o que você aprendeu, do seu jeito, o que você mais aprendeu, porque eu vou ler todos os comentários, eu não vou conseguir respondê-los todos, mas eu vou ler todos. E se você quiser fazer esse pequeno esforço, vai me ajudar a entender, ok, de acordo com o que você entendeu, eu consigo entender como posso melhorar para as próximas aulas, ok? Ou se você quiser também deixar uma pergunta para mim nos comentários, com prazer, se for relevante, eu falo sobre isso nos próximos vídeos, ok? Então, isso vai ser de grande ajuda para mim, eu agradeço desde já. E vamos agora continuar com esse próximo segredo. Agora, a gente também tem a energia de cura que se revela, que eu não vou conseguir entrar em todos os detalhes aqui, porque a aula está ficando longa demais, mas tem uma certa promessa que depois da abertura do Mar Vermelho e os israelitas serem salvos, se fala, né, é dito que se a gente vai ouvir a voz do Deus, nosso Criador, para todas as doenças e pragas que eu coloquei no Egito, não vou colocar para você, porque eu sou Deus que te cura. É uma frase um pouquinho, sei lá, codificada, um pouco difícil de entender. Então, ok, eu tenho que escutar Deus, seguir seus preceitos, senão vai ter pragas. Sei lá, podemos ter nessa direção, que não é errado, mas um pouquinho, será que é isso mesmo? Qual é o segredo? Existem vários segredos ali dentro. Um deles, inclusive, que a gente entende que o segredo que a essência da cura, que está também no mês de Touro, que é como o Kabbalah, mês de Iyar, que está codificado nas iniciais das palavras finais dessa frase. Mas tem mais uma questão que também diz pra gente, nessa ideia de cura, que todas as doenças que foram colocadas no Egito, por que foram colocadas pragas e doenças no Egito? Certo? Será que Deus tem algo contra? Não. É uma questão de quando a gente direciona o poder de espiritualidade da vida para sustentar questões que elas não deveriam ter tanto sustento assim. Ou seja, a gente partimos do amor para o sustento, e agora quando a gente usa o sustento, a gente sustenta através da energia física e espiritual que a gente tem, questões que elas precisam, no final das contas, também morrer. Ou seja, quando a pessoa busca sustentar e perpetuar a fisicalidade, a gente tem um problema. Que, de novo, a ideia é você usar a fisicalidade como um veículo para ajudar a alma a crescer, mas depois deixa a fisicalidade, no final das contas, o corpo, quando a pessoa termina a consciência espiritual,
o corpo tem que ser enterrado e ele volta para a fisicalidade. E no final de toda a correção de todas as almas, no final das contas, devemos mais precisar de um universo físico. Então, quando a gente quer perpetuar o universo físico, a gente have a problem, que está indo contra, isso vai contra todo o pensamento da criação. Ou seja, para eu poder, o que é estado de cura? Estado de cura, se eu agora fosse resumir, é quando o nosso, fisicamente falando, é quando o corpo ele consegue lidar com as toxinas que estão dentro dele. Basicamente é isso. Um corpo saudável, ele consegue lidar com as toxinas que ele próprio gera através de todo o processo de respiro celular, não sei como se fala em português, né? Mas a gente cria um monte de byproducts, efeitos produtos secundários. Por exemplo, a gente respira, a gente tira o CO2, né? E tem também venenos e produtos ruins que a gente ingere, que a gente come, coisas que elas são mais saudáveis, menos saudáveis, terrivelmente não saudáveis. Se o teu corpo lida com todas as toxinas e a gente está no positivo, ou seja, a gente consegue tirar para fora todas as toxinas que o corpo naturalmente gera, que a gente ingere, e a poluição do ar, etc, etc, o corpo está em um estado mais saudável, ou seja, o sistema imunológico sabe tomar conta da situação, e as chances são que até se a pessoa adoece, ela vai conseguir superar e vai estar bem. O problema está quando o corpo não está no seu estado ideal, a gente vai acumulando mais e mais toxinas, a gente não consegue tirar tantas toxinas quanto elas são geradas e elas entram, e aí a gente está num estado não saudável. A maioria dos seres humanos está nesse mais ou menos, está um pouquinho assim. Como eu sei disso? Vou te perguntar quando foi a última vez que você sentiu uma dor no teu corpo. Então, quando foi a última vez que você sentiu uma dor de cabeça, uma dor geral no pescoço, nos ombros, nos músculos, qualquer dor que a gente tem, eu não estou falando de uma dor porque eu bati meu cotovelo na parede. Aí, ok, claramente você criou um dano físico porque você bateu teu corpo no lugar, mas uma dor que não veio de um acidente como esses, é porque parte do corpo está inflamada. Por que está inflamada? Porque tem toxinas a mais. Eu estou resumindo muito, tá? Eu sei que daqui a pouco vão ter uma linha de médicos aqui falando para mim que eu estou falando muita bobeira, e fato é que eu não estou dando para você todo o entendimento completo, mas no final das contas é isso, um corpo que é saudável, ele lida com a situação, certo? A gente está vendo, infelizmente, muitos casos de pessoas que adoecem com Covid-19, que ficam em estados gravíssimos, que tem que ir para a UTI, que inclusive até morrem. Mas tem muitas pessoas que adoecem com Covid e tem efeitos muito super leves e passa. E aí tem o que mais acontece, que a gente ainda não ouviu, que a gente vai falar sobre isso somente daqui a alguns bons anos, são pessoas que contraíram Covid e nem perceberam, que o corpo lidou com isso e a pessoa nem soube que contraiu Covid. E a grande maioria da humanidade, se diz, pelo menos os epidemiologistas, se falam que na verdade a grande maioria da humanidade vai contrair o Covid-19 e não vai saber que contraiu. Eu não sei se está certo ou errado, mas sem dúvida algumas pessoas vão contrair Covid e nem vão saber que contraíram. O corpo está num estado de cura. Agora, a cura espiritual também tem uma questão maior ainda, que ela traz a ideia de a sincronicidade dos órgãos espirituais com o físico. Não vou entrar de novo nesse detalhe porque é muita informação, mas no final das contas, o elemento ar que está ligado com cura, que está ligado com essa ideia, está ligado com a coluna central. Está ligado com a habilidade de pegar duas energias opostas e fazer delas um. Como falamos, o fogo e a água, que você coloca água na panela, você consegue fazer uma sopa, fazer um chá. O corpo é a força completamente oposta da alma, de acordo com o Kabbalah. E mesmo assim, os dois têm que viver em harmonia. O que faz eles viverem em harmonia? Tem inicialmente uma coisa chamada Tselem, que eu acho que até no Espiritismo se fala isso, perispírito, se não me engano, uma coisa, perdoe se eu estou errando, mas é uma coisa que está entre o corpo e a alma, que gruda os dois, que faz essas duas forças completamente opostas, de espiritual e físico, de luz e escuridão, de serem uma coisa só, estarem um dentro do outro e existirem. E quando você consegue gerar essa sincronicidade de sustentar a tua alma,
através de estudo e atos de compartilhar, que a alma quer, através de rezas e orações e conexões espirituais e códigos com as letras hebraicas, mesmo se não sabe hebraico, os seus olhos são a janela da alma, você faz uma conexão espiritual, uma conexão visual, com uma sequência de letras hebraicas, que tem várias delas que a gente ensina nos cursos, você está despertando na tua alma que ela vibre do jeito mais correto possível. Então, quando a alma vibre do jeito mais correto, você e o seu corpo está em estado, pelo menos você busca ser um pouquinho mais saudável do que hoje, do que ontem, você ajuda que essa vibração espiritual ela vibre nos órgãos físicos. Então, isso também ajuda a fortalecer o sistema imunológico, ao ponto de curar doenças que são incuráveis, ou chegar no ponto que você nem precisa adoecer, tá? E, de novo, resumindo muito aqui. E por último, a ideia da Terra, Malchut, a ideia da gente superar as dúvidas. E quando a pessoa passa por esses 4 estágios de discernimento do amor, o tikkun, a consciência espiritual do sustento, e então sincronizar corpo e alma e manter esse crescimento constante espiritual para que a gente possa sustentar o corpo e alma ao mesmo tempo, aí você chega num ponto que você tem todas as forças necessárias para viver, lidar com o dia a dia. Porque assim, fazer mudanças na vida é fácil ou difícil? A real é que fazer mudanças é fácil. Mudar uma coisa uma vez é fácil. Decidir que amanhã eu vou acordar às 5 da manhã ou 4 da manhã e vou estudar o Zohar é fácil. Fazer isso todo dia já é difícil. Nem para todo mundo, mas entende o que eu quero dizer? Fazer uma mudança é fácil, manter a mudança com constância, isso não é tão fácil assim para todo mundo. Na real é mais fácil que parece, mas você tem que passar por quebrar uma barreira. E quebrar uma barreira, às vezes ela pode parecer tão difícil quanto abrir o mar vermelho, rasgar as águas. Mas quando a gente faz esse processo certo de discernimento do amor, de lidar com a consciência espiritual das nossas finanças, de respeitar o corpo e a alma, e sustentar e trazer cura espiritual e sustento para a alma através de estudo e orações e condições espirituais, então fica bem mais fácil de você manter na perseverança desse processo de evolução espiritual, porque quando vão aparecer as dúvidas, e vão aparecer as dúvidas, você vai saber lidar com elas. E tem 3 tipos principais de dúvidas, eu vou falar sobre isso rapidamente. A primeira dúvida é a dúvida filosófica, tipo, será que tudo isso é certo, é errado, quem disse? Dúvida número 2 são dúvidas emocionais, quando o filosófico já vai num ponto tipo, olha, é até interessante ou não, mas sabe o que? Eu não sinto o entusiasmo dessa Kabbalah. E aí vem o pior de todos, a pior dúvida de todos é a dúvida, aquela parte do cansaço, que a vida está difícil, que pisaram na tua cabeça porque a vida agora está completamente injusta, a vida está... Parece que você está sendo atacado de todos os ângulos, não tem trégua, e não tem fôlego, eu não tenho descanso, e parece que ninguém está do seu lado, ninguém te entende, e nada mais funciona. E perante essas dúvidas do cansaço, você fala, sabe o que? Vou dar mais um passo para frente. Eu não sei se vou correr uma maratona, mas vou dar mais um passo. E depois desse passo, mais um passo. E depois desse passo, mais um passo. Por quê? Porque eu decidi que eu vou amar o que sustenta a minha alma, porque eu decidi que eu vou lidar com a consciência espiritual do sustento e não ter medo de ter dinheiro, pedir para ter dinheiro para sustentar, para que eu possa ter condições mais confortáveis, para que eu possa investir mais na minha alma. E não esperar que eu tenha, vou esperar quando eu tiver muito dinheiro, aí eu vou fazer coisa boa. Não, faça do jeito que você tem agora. E aí depois, sabe, eu vou investir na minha saúde espiritual, então fica mais fácil de você superar, mesmo quando está super difícil, você não tem mais forças para você lidar com isso, porque quem vai te ajudar a lidar com isso não vai ser você. É uma força que é além de você, que você facilitou através do processo que você abriu para você mesmo. Eu tenho muito para falar contigo aqui, mas, de novo, veja no descritivo desse vídeo links úteis para demais aulas e informações. Eu espero ver você também na leitura da Torá especial que a gente vai fazer no dia 30 de janeiro, sábado de manhã às 9 da manhã, horário de Brasília. Se já passou dia 30 de janeiro de 2021, então só ver no descritivo desse vídeo o link da gravação para você poder aproveitar e estudar mais. Agradeço de coração, meu grande abraço para você e até a próxima como sempre. Tudo de bom!